É isso aí, galera. Estamos aqui em mais um podcast Histórias das Copas, né? A gente iniciou no episódio anterior, que foi o primeiro que gravamos. Falamos aí sobre o início de tudo, por que foi criada a Copa, né? Mas antes de fazer uma breve retrospectiva da edição anterior, aqui do nosso Histórias das Copas, vou chamar aqui o Flávio Moisés, que com a gente aqui vai estar falando sobre esses assuntos. Flávio, seja bem-vindo. E a satisfação está aqui e a gente está falando mais sobre este assunto, viu? E aí, Luiz, aí todo mundo que está nos ouvindo neste momento, está acompanhando pelas redes sociais. Mais uma vez a gente aqui, né, para trazer este conteúdo, esse podcast, falando um pouco sobre as histórias das Copas, né? Vamos falar hoje sobre as Copas de 50, 54 e 1958, com o título do Brasil. É isso aí, falou Brasil aí, mas quase não foi citado no episódio anterior, né? Conforme você que não acompanhou, eu convido você a voltar aí, depois de terminar esse episódio aqui, ir lá no nosso canal no YouTube, né? Nas redes sociais da Rádio Ceará, e acompanhar o primeiro episódio que também gravamos e já foi ao ar. Mas no finalzinho a gente vai reforçar mais este convite. Falar aqui agora da época, né? Conforme falamos na edição anterior, teve a Copa de 30, de 1934, 38. E aí, 39, quando chegaram, começaram a discutir, vamos fazer a próxima Copa. Segunda Guerra Mundial apareceu. Segunda Guerra Mundial, teve lá um ataque lá, já estava aqui essa negociação, no caso o Júlio Rimet já estava até no Brasil negociando a possibilidade de fazer a Copa, né, realizar a Copa aqui na América Latina, na América do Sul. Tinha ainda assim, né, nós sabemos que é por conta, já tinha sido na Europa, né, 2 vezes seguidas, então a FIFA preferiu levar para um país da América do Sul para fazer aquele revezamento que a Argentina tanto queria, né? Então o Brasil era um candidato muito forte para sediar a próxima Copa do Mundo. Basicamente o Brasil era um dos únicos candidatos que tinha naquele momento para sediar essa Copa do Mundo. Ainda teve um rumor ainda também do Uruguai querer fazer de novo, mas conforme o Flávio falou agora há pouco, o Brasil era o forte candidato. Tanto que já estavam planejando já para fazer em 42 ser essa Copa aqui no Brasil. Só que o Júlio Rimet já estava em 1939 no Brasil, já negociando para ser a Copa e tudo em 42. E aí, as tropas alemãs atacaram a Polônia em 1º de setembro de 39. E aí começou todo o furdunço aí relacionado à Segunda Guerra Mundial. Os preparativos foram interrompidos e assim empurraram, botaram para frente. 42 não tinha como. E não queriam coincidir com outra época também, não queria fazer na mesma época dos Jogos Olímpicos ou algo assim, para ser logo em 4 anos, adiar logo para 46. Quando chegou 46, que viu o cenário ainda pós-guerra, já que a guerra encerrou em 45, né, 1945, 1946 ainda estava o mundo ainda estava arrasado. Como sabemos, a globalização, a época, o mundo naquele tempo não é como é hoje, que as coisas se constroem muito rápido, se resolvem muito rápido, tem a tecnologia aí. Demorava muito tempo até voltar ao normal as atividades em todo o mundo. E ainda mais com a guerra, como foi a Segunda Guerra Mundial, e assim chegaram em 46, não, vamos botar mais 4 anos para frente, que aí pode ser que a gente esteja melhor. E assim, 1950 chegou aqui no Brasil, e assim começou essa Copa do Mundo, a primeira que o Brasil sediou, já que, né, sediou por 2 vezes, a última agora recentemente em 2014, e assim começou. Acredito que pelo fato do Brasil sediar essa Copa do Mundo, começou já aquela paixão pelas Copas, né? Já visto que quase não citamos no episódio anterior, de falando das Copas anteriores. Eu mesmo não lembrei do Brasil, para ser sincero. O Flávio lembrou porque tinha alguma anotaçãozinha aí, lembrou porque o Brasil foi um mero coadjuvante nas Copas anteriores. Mas de 50, como foi sediar a Copa, e assim começou o seu protagonismo e a paixão pelo futebol e as Copas, né, Flávio? É isso aí.
a Copa do Mundo no Brasil, né, tinha um formato de grupos, né, eram 4 grupos com 4 seleções, e algumas seleções desistiram de participar dessa Copa, como a Escócia, a Turquia e a Índia. Um detalhe que a Índia desistiu, um dos motivos que eles colocaram foi porque os jogadores não poderiam jogar descalço. Então esse foi um dos motivos da Índia ter desistido de ter ido para a Copa do Mundo. Então assim, ficou um grupo com 4 seleções, assim como o grupo 2 também teve 4 seleções, mas o grupo 3 teve 3 seleções e o grupo 4 teve 2 seleções, onde o primeiro de cada grupo se classificou, e essa Copa do Mundo não teve final, né? Não teve um mata-mata. A última fase foi um quadrangular, onde as equipes se enfrentaram. O Uruguai, o Brasil, a Suécia e a Espanha se classificaram para esse quadrangular. E aí, falando um pouco da tecnologia da época, a primeira Copa que o Brasil saiu em algum rádio aqui no Brasil foi a Copa de 38, que citamos até essa Copa de 38 no episódio anterior. Foi a primeira Copa em que começou a sair notícias do rádio, não com a brevidade, algo bem em cima com a informação já bem precisa, como hoje em dia, né? Devido à tecnologia e a ausência de tecnologia na época. Mais de 50, ela já teve uma peculiaridade em relação a imagens. Já teve as primeiras imagens sendo gravadas que foram repercutidas depois. Já aquela questão do ao vivo aí já é outra situação que a gente não tem como a gente falar agora há pouco, porque a gente vai falar isso nos próximos capítulos. Mas a Copa de 50, já as primeiras imagens e outro que nasceu naquela Copa foi o gigante do Maracanã. O templo do futebol, o Maracanã, ele foi inaugurado, teve o seu jogo de inauguração no mesmo ano da Copa do Mundo, um jogo aí festivo anteriormente. Mas a Copa mesmo em si projetou o Maracanã para o mundo inteiro, né? Lá. Luiz, e falando desse quadrangular, né? O Brasil esteve no quadrangular, enfrentou e venceu os 2 primeiros jogos, venceu por 7-1 a Suécia e venceu a Espanha por 6-1. Onde também o Uruguai empatou em 2-2 com a Espanha e venceu a Suécia por 3-2. Podemos dizer que foi o último jogo entre Brasil e Uruguai, justamente no Maracanã, como você está comentando. Podemos dizer que seria uma final. Só que nesse caso o Brasil tinha a vantagem do empate. Maracanã estava lotado, com quase 200 mil pessoas. E aí aconteceu o Maracanaço, né? Aconteceu o triste Maracanaço. Brasil acabou saindo derrotado por 2-1 com aquele gol do Didia, né? O segundo gol do Uruguai, numa falha do goleiro Barbosa do Brasil. E um detalhe foi que o Júlio Zimmer não viu, o presidente da FIFA, o Júlio Zimmer não viu o segundo gol. Ele estava descendo para o vestiário, aí estava toda aquela animação, né, dos torcedores brasileiros, e no momento ele sentiu um silêncio ensurdecedor. E era no caso o momento do gol do Uruguai, onde o Brasil perdeu por 2-1 e saiu derrotado dessa Copa do Mundo. Os jornais até um dia antes da Copa estavam colocando o Brasil já como campeão, porque o Brasil era o grande favorito para vencer essa Copa do Mundo, porém perdeu para o Uruguai na final. Praticamente a pessoa que foi mais massacrada pela mídia, pela boca das pessoas, foi o Moacir Barbosa, né? Conforme você citou, o Barbosa, o goleiro da seleção, porque falhou a defesa, falhou como qualquer outra pessoa, qualquer outro goleiro falhou, mas também por conta do racismo, né? Que infelizmente ainda hoje a gente luta com essa questão do racismo. É triste essa situação no esporte, em todo o contexto geral da nossa sociedade. E ele, né, era ídolo do Vasco da Gama. Inclusive hoje o CT do Vasco da Gama, ele foi construído agora recentemente, ele tem poucos anos que foi construído, ele foi homenageado e recebeu o nome de CT Moacir Barbosa, ídolo do Vasco aí. Mas, infelizmente, a culpa praticamente só, os olhares da culpa foram todos pro Moacir Barbosa na época. Colocaram a culpa da camisa também, porque o Brasil estava com camisa branca, não usou mais camisa branca a seleção brasileira. Mas eu, particularmente, não queria ver o Brasil de camisa branca. Eu gosto mesmo da amarelinha mesmo. Assim, pulamos a Copa de 50. Já foi o Brasil foi participou da sua primeira final. O Uruguai, mais uma vez, campeão aí, né? Nessa história toda, foi bicampeão, já que foi campeão em casa. E aí o Brasil foi vice-campeão e amargou, mas mesmo assim foi a melhor atuação da Copa, nas Copas, por parte da seleção brasileira, Copa de 50 até então, né? E
Começou, na minha opinião, e a opinião de muitos, a paixão, a atenção do povo brasileiro para as Copas. Porque assim, temos o templo do futebol, que é o Maracanã, um estádio gigantesco. Podemos fazer outros torneios aqui, outras competições, mas podemos também jogar outras Copas. Podemos ainda ter o privilégio aí de ter jogadores, e assim começou alguns jogadores 50. E assim, agora a gente pode pular para 54, né, Flávio? É isso aí, 54, onde a Copa do Mundo foi na Suíça, né? Foi uma comemoração dos 50 anos da FIFA, porque nós sabemos que a sede da entidade fica na Suíça. Então, para comemorar, levaram a Copa do Mundo para a Suíça. Essa Copa do Mundo foi a primeira com transmissão da televisão. Você falou sobre o rádio, e essa foi a primeira com transmissão da televisão. Também foi a primeira que os jogadores usaram o número nas costas, justamente para facilitar nas transmissões das televisões. E foi a primeira que o Brasil usou a camisa amarela, e o radialista, o jornalista, né, Geraldo José, ele apelidou a seleção brasileira como a seleção Canarinho. Então, tem esses detalhes aí da Copa de 1954. Essa Copa que foi criticada por conta do formato. Foram 4 grupos com 4 seleções, onde se classificavam, né? E as cabeças de chave, elas não se enfrentavam. A primeira seleção não enfrentava a segunda, e a terceira não enfrentava a quarta. Então foi muito criticado também o formato dessa Copa do Mundo. O Brasil havia vencido a primeira partida para o México por 5-0, e na segunda partida o Brasil precisava apenas de um empate contra a Iugoslávia. Eles não sabiam disso, os jogadores. Eles não sabiam que precisava apenas do empate. Eles empataram, e muitos jogadores saíram de campo chorando, pensando que estavam eliminados. Então, alguns detalhes aí dessa fase de grupos da Copa do Mundo. Mas, Luiz, o grande favorito dessa Copa era a Hungria. A Hungria do famoso Puskás. Puskás, né, que jogou muito tempo pela Espanha também, estava a questão lá. Ele jogou no Real Madrid, e que hoje recebe até o prêmio Puskás, que é o prêmio de gol mais bonito da temporada, que a FIFA premia, o prêmio Puskás em homenagem ao Ferenc Puskás, que é o jogador húngaro que, na época, a Hungria era o bicho-papão das Copas. Eles revolucionaram o futebol, podemos dizer. Eles aqueciam antes dos jogos. Foi a primeira seleção a aquecer antes dos jogos, e isso facilitava porque ele pegava os adversários frios e eles marcavam o gol no início dos jogos. Então, a Hungria praticamente revolucionou o futebol, porque hoje todo mundo aquece, né, antes dos jogos, para não entrar nos jogos frios. E a final, né, Luiz? A Hungria enfrentou a Alemanha, e era grande favorito porque havia enfrentado a Alemanha também na fase de grupos, e venceu por 8-3. Mas na final deu a Alemanha. A Alemanha venceu por 3-2 a Hungria, e ficou conhecido como o Milagre de Berna. Que foi na cidade, né? De Berna, hein, Flávio? Porque Berna, cidade da Suíça, onde foi a final da Copa do Mundo. E anos depois surgiu que os jogadores da Alemanha estavam dopados, né? Teve essas informações de que eles estavam dopados na final aí contra a Hungria. Tá aí, essa foi a primeira, a Alemanha, né? A primeira vez que a Alemanha ganhou a Copa do Mundo foi em 54, na Suíça. E o Brasil terminou como essa Copa, hein, Flávio? O Brasil perdeu na segunda fase para a Hungria. Justamente para a Hungria por 4-2, tomou o gol no início, como eu falei, que era um detalhe da Hungria. E também foi destaque esse jogo por conta da violência, né? O Brasil teve 2 jogadores expulsos, o Nilton Santos, o famoso Nilton Santos, e também teve um jogador que foi expulso por ter dado uma voadora no jogador da Hungria. Então o Brasil foi eliminado na segunda fase para a Hungria. Agora para a Copa de 58, e assim... Eu vou dar logo spoiler, né, da Copa de 58, mas não é nem spoiler, todo mundo sabe, pesquisa. Grande alegria. E olha só, né, 58, né, eita, timaço que tinha 58, viu, com Pelé, Zagallo, rapaz, já era praticamente o grande time, né, o grande time montado ali na Copa de 58, foi onde a seleção brasileira teve a primeira Copa com um timaço, começou seu timaço em 58, e assim, a Copa de 58, onde foi o primeiro título por parte do Brasil, que foi disputado na Suécia, essa Copa de 58,
A União Soviética fez a sua primeira aparição na competição, né? Depois a edição foi marcada pelos fracassos da Itália, né? A Itália já tinha sido bicampeã e também o Uruguai bicampeão, né? E, inesperadamente, a equipe da França surpreendeu por seu jogo ofensivo. O progresso dos jogadores franceses parou nas semifinais, quando o Brasil venceu por 5-2, com os 3 últimos gols marcados. Um jovem garotinho aí que... Garoto aí. Eu acho que ficou famoso, né, até os dias de hoje. Apenas 17 anos, o cidadão fez aí esses gols e hoje é o rei Pelé, o rei do futebol, né? Isso aí, o Pelé que foi um grande jogador, principalmente da segunda fase, porque ele marcou todos os seus gols na segunda fase. Ele marcou 1 contra o País de Gales, quando o Brasil venceu por 1-0, marcou 3 contra a França, quando o Brasil venceu por 5-2, e marcou 2 na final contra a Suécia, onde o Brasil venceu por 5-2 a equipe da Suécia, e o Pelé foi o jogador mais jovem a ganhar a Copa do Mundo. Um detalhe era que o Pelé quase não ficou de fora, né, dessa Copa do Mundo, porque ele estava lesionado, uma lesão no joelho, mas ele conseguiu se recuperar e o Brasil agradeceu, sendo o campeão aí dessa Copa do Mundo. Também um jogador brasileiro que marcou o futebol foi o Bellini, né, capitão brasileiro, que foi o primeiro a fazer aquele gesto de levantar a taça sobre a cabeça. Hoje todos os jogadores comemoram os títulos assim, levantando a taça sobre sua cabeça. Rapaz, e também a participação do Garrincha nessa Copa, como é que foi, hein? Pra gente explicar bem também um pouco sobre esse assunto. O Garrincha já apareceu em 58, como é que foi aí? Tem algum relato? Aqui nas minhas anotações aqui eu não estou vendo muito sobre o Garrincha de 58. Mas uma coisa é certa. Garrincha, ele entrou na seleção de 58. Ele 58. Na seleção da Copa, ele e o Didi. Isso. Brasil com Garrincha e Pelé nunca perdeu, viu? Foi qualquer jogo que entrou Garrincha e Pelé, nunca o Brasil saiu derrotado em qualquer outra partida aí, a seleção brasileira, certo? E assim, Flávio Moisés, esse foi o primeiro título do Brasil. Fechamos aqui mais esse episódio do Brasil, a paixão dos brasileiros pelas Copas, que começou por aí, começou com a sede em 50, e depois teve o 54, ali foi fraquinho mais ou menos para o Brasil. 58 aí veio o auge até então, né? Foi o primeiro título da seleção brasileira. E a gente como a gente falou, esse episódio. A gente falou, iniciou com tristeza esse episódio e se encerrou com alegria, com o Brasil aí sendo campeão do mundo. É isso aí. Encerramos aqui mais esse episódio do nosso podcast. Você que está aqui, viu assim, eita, perdi o primeiro episódio, corre lá, vai lá no nosso canal no YouTube, canal da Rádio Ceará, também nas redes sociais você vai ver algum conteúdo também, que vai te levar até esse primeiro episódio do podcast Histórias das Copas. Próximo episódio a gente vai estar falando aí sobre as décadas de 60 e 70. Vamos estar falando aí um pouquinho aí sobre alguns títulos do Brasil também nesse período aí, viu, gente? Valeu, Flávio, pela essa participação, essa colaboração com a gente aqui, tá fazendo mais um podcast Histórias das Copas, viu, Flávio? Valeu, Luiz, até a próxima. Valeu, galera, até mais, até o próximo capítulo. Não perca, viu? Não perca, fique ligadinho e acompanhe o próximo podcast Histórias das Copas.